Uma boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. Para que boa parte da população se mantenha em isolamento como medida de proteção ao novo coronavírus, há um grupo de trabalhadores que mantém o funcionamento de serviços essenciais. Hoje você vai conferir o depoimento da biomédica Karine Darcy, que atua na linha de frente contra a pandemia. A rotina de todos mudaram. A nossa, na área da saúde, a gente não pode parar. Então, a conscientização para as pessoas não saírem de casa, para se proteger a todos. A minha rotina mudou um pouquinho. Eu estou agora num hotel para a proteção da minha família. Então, a gente trabalha e vem pro hotel. Antes eu morava com a minha avó, mas como ela é considerada um grupo de risco, eu voltei para minha casa. Eu fiquei lá uma semana e já vim pro hotel. Ela, como ela tem Alzheimer, às vezes ela não entende, às vezes ela chama, pergunta quando eu vou voltar, quando eu vou dormir com ela. Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente o pessoal da saúde, que está na linha de frente, que está diretamente em contato com o paciente, o mais importante agora é você ter a cabeça no lugar. Eu sei que hospitais já disponibilizaram atendimento psicológico para os funcionários e eu acho que isso é super importante, porque agora, nesse momento, o que vai deixar a gente mais tranquilo, até porque a gente está longe da nossa família, a gente ficar muito mais sossegado, é ter a cabeça no lugar. É você sair para trabalhar, fazer o seu trabalho com toda a segurança que é fornecida e fazer com todo o amor que você tem. Para depois você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilo. Mesmo em meio à bagunça, mesmo em meio ao pânico que algumas pessoas podem estar tendo, eu acho que o que mais vai mandar agora, somente nos profissionais da saúde, é a mente e é o coração. Então, a rotina pode ter mudado, o lugar da sua casa pode ter mudado, como a minha mudou, mas a cabeça sempre focada e o coração aberto para ajudar em todos os momentos, todas as pessoas que estão precisando da gente, deixando a nossa família também muito tranquila. Em vídeo enviado à TV Câmara São Paulo, o primeiro secretário do Legislativo, vereador Alessandro Guedes, do PT, falou sobre a nova rotina de trabalho, mantendo o isolamento recomendado e destacou a preocupação com os paulistanos durante a pandemia. Estamos tendo que se adaptar dentro de cada um da sua casa e fazendo um trabalho à distância. Nós estamos votando projetos importantes para a cidade através do plenário virtual. O plenário virtual já era uma ferramenta que a Câmara Municipal dispunha, que era para debater apenas projetos de PDLs, que são honrarias, títulos de cidadão. Agora não. Agora também debate através do plenário virtual projetos de importância para o município relacionado ao coronavírus, de enfrentamento ao coronavírus. Fizemos um debate essa semana, aprovamos um projeto importante, onde o prefeito vai poder usar diversos fundos da cidade, o recurso de diversos fundos da cidade no combate à pandemia. E nós gostaríamos de propusemos algumas emendas que infelizmente não teve, não prosperou, não foi aceita, mas o debate foi feito através das redes e é assim que a gente tem trabalhado, fiscalizado, discutido, acompanhando nossas demandas junto à subprefeitura, junto a obras que ainda ocorrem, mas preocupado principalmente que nossa população consiga passar por esse momento de dificuldade, porque o nosso povo agora precisa do mínimo de conforto, de segurança, que possa ficar em casa, porque as contas não param de chegar, a geladeira vai esvaziando, a despensa vai esvaziando e as pessoas, muitos desempregados, informais,
ao ficarem dentro de casa, não tem condição de suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Então, preocupado muito com isso, a Câmara, inclusive o debate no grupo de vereadores, tem sido de encontrar instrumentos para a Prefeitura também fazer a sua parte. O governo do estado, o governo federal tem a sua responsabilidade de ajudar o cidadão, e essa discussão dessa bolsa a nível de governo federal que está existindo é importante, mas tem que ser mais rápida. E o prefeito também tem a condição de fazer esse debate aqui no município, já que agora ele tem essa autorização de trabalhar com o dinheiro dos fundos da cidade, o caixa da prefeitura já estava recheado, a prioridade agora não é obras, a prioridade agora não é recapeamento, a prioridade é saúde pública e dar segurança para as pessoas, é fornecer alimentos para as pessoas, é fornecer uma condição de bolsa para as pessoas, é dialogar com a Sabesp, com a Enel, com a telefonia, para que as pessoas consigam ficar em casa sem ter a sua água, a sua luz e até mesmo a sua internet interrompida. E nesse papel o prefeito tem que ter uma liderança muito forte. Ele tem que ter uma liderança muito forte. E nós de longe, eu mesmo me relacionei com ele falando sobre isso, nós de longe temos contribuído nesse sentido, voltando projetos para a cidade, acompanhando coisas nossas que já estavam andando, ofício, obras, mas sabendo que agora a discussão é coronavírus, é saúde pública e é subsistência da população. E deixar um recado para vocês o seguinte: aqueles que podem, fiquem em casa, e governo, Câmara, todos que possam, ajude o próximo, faça a sua parte, porque vai ser um momento de muita dificuldade que o nosso povo vai precisar muita solidariedade. O repórter Emanuel Belmiro tem as informações atualizadas sobre a situação do coronavírus. Olá, Carol, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os cidadãos ligados aqui no Jornal da Câmara SP. O número de casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil aumentou cerca de 20%, isso de ontem, quarta-feira, dia 1 de abril, para hoje, quinta-feira, 2 de abril. Nós montamos um quadro para mostrar como é que estão esses números, atualizados aí segundo o Ministério da Saúde. Olha só, aqui na capital, São Paulo, vamos começar pela capital, são 1.885 casos confirmados. No estado, 2.981 casos e 164 mortes. E no Brasil como um todo, 6.931 casos e 245 mortes. Esse número, ele infelizmente pode aumentar consideravelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, porque existem mais de 23 mil testes aguardando o resultado. Só aqui no estado de São Paulo existem 16 mil testes na fila aguardando esse resultado, Então o número de casos confirmados aqui pode aumentar também e, claro, de óbitos, porque muitas pessoas morreram sem saber ainda a causa, se foi mesmo por coronavírus. Agora, fazendo um alerta a respeito do uso do álcool em gel, que está sendo bastante procurado, a Polícia Civil apreendeu na madrugada de hoje 375 frascos falsificados de álcool em gel numa fábrica clandestina na zona norte de São Paulo. O dono da fábrica, um homem de 33 anos, ele foi preso em flagrante suspeito de falsificação. Então fica esse alerta aí. O álcool, para você ter uma ideia, só por curiosidade, ele estava sendo vendido a R$10. Um valor bastante convidativo, Pois é, então fica esse alerta. Carol, a gente volta com você. Obrigada, Emanuel. Já são mais de 950 mil casos de coronavírus no mundo e mais de 48 mil mortes. Na Holanda são mais de 13 mil casos e mais de 1.000 mortes. Nós estamos em contato com a jornalista Adriana Vieira, que mora na cidade de Huizen, no norte da Holanda, e nos conta como está sendo o dia a dia por lá. Vou dar alguns dados para vocês entenderem como é que estamos passando aqui esse período de quarentena. A primeira vez que o primeiro-ministro apareceu em público para falar sobre isso foi dia 12 de março. Tinham poucos casos na Holanda, mas na Itália já estava a pandemia muito grande. Então o primeiro-ministro veio e afirmou para que todos fizessem o distanciamento social, se mantivessem em casa, fizessem a higiene das mãos. E nesse dia ele também anunciou o fechamento das escolas a partir da segunda-feira, que foi dia 15 de março.
e que não andássemos juntos, que não tivéssemos em locais de aglomeração, que fôssemos fazer compra ou ir na farmácia sozinhos. Desde então, a curva aqui continuou crescendo, tanto de infectados como número de mortos, e então ele pediu que as pessoas se conscientizassem ainda mais. Mesmo assim, na dúvida, eles instituíram uma multa de 400 euros para quem não obedecesse. Então, a partir daí, parece que as pessoas ficaram com mais receio e começaram a colaborar mais. Mas mesmo assim, no último dia de março, ainda a curva está crescente. Dia 31 de março, para ser mais exata, 175 pessoas morreram, mas o primeiro-ministro fez um novo anúncio, que foi o terceiro anúncio, e ele falou que abril inteiro, até pelo menos 28 de abril, as coisas vão continuar assim, não é para as pessoas saírem, as escolas vão se manter fechadas, museus, academias. Só o que está aberto são os produtos, os serviços essenciais. O ministro da Economia deu uma boa notícia para os trabalhadores autônomos. Ele afirmou que ninguém vai ficar desamparado. Eles vão, pelo menos 3 meses, isentar as pessoas autônomas e os trabalhadores de microempresas, donos de microempresas. Eles vão ser isentos 3 meses, no mínimo, de pagar seus impostos. E o ministro da Saúde também trouxe 2 boas notícias, agora no final de março, dizendo que o número de leitos de UTI vai dobrar em 1 semana, para que ninguém fique sem atendimento. A curva continua aumentando. Então, esse mês de abril, eles querem ver durante essas 3 semanas se há uma diminuição da curva, e por isso ele está mantendo todas as providências que já estava acontecendo aqui no país, que é a medida principalmente de distanciamento social e ficar em casa o máximo que todo mundo puder. Obrigada. O momento é de preocupação com a saúde de todos, mas é importante compreender os impactos econômicos que as medidas de distanciamento social podem causar, especialmente aos trabalhadores. A repórter Elis Marina conversou sobre o assunto com um advogado especialista em direito empresarial. Nós vamos conversar agora com o advogado Denis Olimpo Silva, que nos traz maiores explicações de como essa pandemia trouxe modificações nas relações trabalhistas e como essas alterações devem ser implementadas na prática. Muito obrigada, doutor Denis, pela participação no nosso Jornal da Câmara. Prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado, Elis. Um prazer enorme estar aqui. Um dos setores, doutor Denis, que tem sofrido sensível abalo, né, é o setor do trabalho, né? As 2 pontas, tanto a do empresário quanto a do trabalhador, estão sujeitas a adaptações. Na sua visão, quais os principais pontos que precisam de uma atenção especial? Eu penso que a regra relacionada à suspensão do contrato de trabalho, com a devida proteção ao empregado, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do salário de acordo com a redução da jornada, já deveria ter sido regulamentada pelo governo. Então, a questão do salário é uma questão muito importante. A questão da saúde do funcionário também é importante. Por isso que essas medidas de isolamento, de afastamento daqueles funcionários que não estão ligados ao serviço essencial, a serviços essenciais, é muito importante, né? Foi editada uma medida provisória com algumas questões para tentar regulamentar esses detalhes todos nesse momento do coronavírus, não é? Hoje
uma parte e outra podem celebrar um acordo individual por escrito, tem a questão do teletrabalho. O que fazer para que não hajam abusos, tanto de um lado quanto do outro? Não há país que suporte uma crise como essa sem que as relações jurídicas sejam pautadas pela boa-fé. Não há lei que vai resolver essa questão. Mas o que as empresas podem fazer é estipular, celebrar com seus funcionários aditivos ao contrato de trabalho, onde ela pode estabelecer algumas regras a serem cumpridas nesse momento de pandemia, de desvios de toda a natureza. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que é bem adequado uma espécie de cartilha de comportamento que os funcionários devem ter, por exemplo, no teletrabalho, né, em momentos de crise. A questão de antecipação mesmo de férias, esse é um direito legítimo do empresário em que o funcionário tem que aceitar? O empresário pode antecipar as férias daquele funcionário que ainda não adquiriu o chamado período aquisitivo de 1 ano para ter as férias. O empresário pode colocar os funcionários em férias coletivas e mais, o empresário não precisa pagar 1/3 sobre essas férias, isso foi alongado para pagamento na época do 13º salário, e o empresário também não precisa pagar as férias antecipadas, ele poderá pagar no 5º dia útil subsequente ao gozo das férias. Em relação ao acordo individual, no nosso entendimento, os acordos devem ser coletivos, ou seja, devem ser negociados pelo sindicato. Nós não entendemos que, nesse momento, haja espaço para acordo individual. E vamos torcer para que essas relações trabalhistas sejam tranquilas daqui para frente. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de conversar com o advogado Denis Olimpo Silva sobre relações trabalhistas neste momento que vivemos, momento de pandemia. Voltamos com você, Carol. Em meio à pandemia do novo coronavírus, diversas mensagens sobre o assunto têm sido disseminadas na web. E é assim que ganham força as fake news. Muitos falam em guerra contra o coronavírus. No entanto, há uma batalha no meio virtual muito mais árdua. Vídeos, áudios e posts estão circulando com conteúdos falsos, as fake news. Vamos visualizar algumas das quais você já deve ter recebido? Circula pelas redes sociais uma mensagem com o seguinte título: Ambev, retire seu álcool gel. O texto orienta as pessoas a clicarem em um link e colocar o CEP para localizar um ponto de distribuição. A Ambev afirmou que a mensagem é falsa. A cervejaria ainda alertou que o álcool em gel produzido será destinado para uso em hospitais públicos. Mensagens têm circulado na web indicando que o surto de H1N1 no Brasil, isso em 2009, matou mais gente que o coronavírus. Também é falso. Esta é a que mais viralizou. Ela diz: os dados não mentem, entenda como a mídia manipula sua vida. A comparação traz dados de que a gripe suína deixou mais de 58 mil infectados e 2.100 mortos. A mensagem politiza a comparação, fora que os períodos de tempo não são compatíveis, já que o levantamento corresponde aos 2 anos de doença. Ainda temos que levar em conta que os números do novo coronavírus seguem em constante atualização. Na dúvida, desconfie sempre. Em tempos de fake news, a imprensa profissional ainda é a melhor fonte. E a edição especial do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista! Fique sabendo!